Vamos acabar, quase que isto é lindíssimo e é cíclico. Quando começámos a temporada do Madeira Viva, trouxemos esta mulher brilhante aqui a representar a Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, em que falávamos de um preconceito que cada vez é mais atual, que é o idadismo. E hoje vamos falar de como é que podemos levantar as mãos e dizer alto, já chega, todos nós vamos aumentar a idade, mas todos nós temos valor. Muito obrigada, Ana Clara Silva, é sempre um gosto recebê-la e mostrar o que é esta campanha contra o idadismo, porque vamos viver sem idade, somos mais do que números, não somos rótulos, não é? Muito obrigada, Sofia. E é verdade, cá estamos de novo a fechar um ciclo. Isto é o primeiro ciclo, a primeira fase. Quando estivemos cá, a abrir a temporada, como disse, e a falarmos do idadismo, estávamos a fazer o nosso plano. E agora estamos na fase em que o plano já está em curso. E um dos momentos é este, precisamente. O nosso slogan é Viver Sem Idade, e o número 100 é só meramente ilustrativo, mas na verdade também somos muitos centenários, felizmente, isso é um ganho. E é um ganho porque toda a evolução da humanidade assim permitiu. Nós somos a geração que já sabe que vai viver muito e somos a geração que trouxe essa conquista e, portanto, esse é meramente, digamos, icónico, esse número 100, e é também para celebrar essa conquista de podermos ser muitos centenários. Nós estamos em campanha. Aliás, na altura, quando a Sofia me perguntou, eu disse exatamente isso. Havia uma parte que seria um combate ao idadismo, seria também uma campanha que era materializada por várias dimensões, e uma delas é esta, que hoje estamos aqui a falar, que é ouvir as pessoas. Portanto, isto tem uma forma de inquérito, mas esta fase é um inquérito amplo. Quando eu digo amplo, queremos ter a maior cobertura possível. Estamos aqui já a fazer a convocação que todos possam efetivamente responder. Porque quando dizemos todos, destina-se a quem? A mais de 65? Não, destina-se a todos os residentes. Porque o questionário é, felizmente, de literacia acessível, se se pode considerar que há uma literacia acessível, mas é muito inteligível. Ele foi trabalhado para a população portuguesa, ele passou por vários formatos, desde a sua origem de ser 41 itens até chegar a esta versão curta, que são 13 itens, e nós entendemos que todos aqueles que estejam a frequentar a escolaridade obrigatória, 9º ano, com 15 anos, estão perfeitamente capazes de responder e ajudar a responder. Nós queremos ouvir mais os que têm menos que 65 do que aqueles que têm mais de 65. Embora queremos ouvir todos, mas gostávamos muito que não se interpretasse que isto era um diagnóstico de que só responde quem tem 65 e mais. Qual é este diagnóstico? Nós estamos a trabalhar uma escala ambivalente. O idadismo pode ser trabalhado em duas dimensões, positivo e negativo. Isto parece, então, mas há um idadismo positivo. O idadismo benevolente. Portanto, nós, no fundo, estamos a aferir, através desta escala, duas dimensões. O idadismo positivo, que é benevolente, mas que também é, digamos, cerceante dos direitos da pessoa idosa, porque, regra geral, retira a capacidade de decisão, infantiliza e protege. Portanto, é um idadismo protecionista. Por outro lado, temos também perguntas que procuram aferir o chamado idadismo negativo, que é o idadismo da hostilidade. Portanto, estamos precisamente a avaliar através desta escala a componente benevolente e a componente da hostilidade. Posso só mostrar aqui um bocadito deste diagnóstico do idadismo? Aproveitei para pegar aqui só numa amostra, indicar o grau de acordo ou desacordo com as afirmações, como, por exemplo, é bom dizer às pessoas idosas que são demasiado velhas para fazerem certas coisas, pois elas poderão ficar magoadas. É um pouco a tal questão de proteção que poderá ser excessiva ou não. Depois as ilações serão retiradas, não é? E mesmo que queiram, as pessoas idosas não deveriam ter permissão para trabalhar, uma vez que já pagaram a sua dívida à sociedade. Isto parece uma lâmina, não é, com duas pontas. É mesmo a ambivalência que aí está expressa na maioria destas questões. São 13 questões, realmente, como dizia bem, é uma escala de 7 dimensões, portanto, desde o discordo ao concordo totalmente, ou do discordo totalmente ao concordo totalmente. Portanto, tem aqui uma componente de simplicidade para responder, e é por isso é que estamos a fazer este apelo de que a maioria possa responder. Eu também gostava de dizer aqui uma coisa: o idadismo que nós estamos a medir é sobretudo o idadismo relacionado com as pessoas idosas. Mas o idadismo, até foi assim que a Academia
de Línguas Portuguesa também o introduziu no seu dicionário, não é? O idadismo pode ser dirigido a qualquer idade. Mas a sua expressão mais acentuada e com efeitos mais devastadores parecem ser sobre as pessoas mais idosas. E é por isso que estamos também a fazer nesta lógica. Há uma caracterização sociodemográfica, isto significa que o questionário é anónimo, como não podia deixar de ser, só se pede um conjunto de respostas para que tenhamos a noção de quem está a responder e para termos precisamente o diagnóstico, como é que a sociedade madeirense, não é, se coloca perante esta questão do idadismo, para depois podermos dirigir. Imagino que os resultados apontam que somos mais benevolentes do que hostis, e então as nossas medidas e a nossa sensibilização têm precisamente cair ou incidir nessa dimensão da benevolência. Eu acho que numa percepção quase que empírica, os mais hostis serão os que estão ali no meio, nem são os mais novos nem os mais velhos. Pois, eu ainda não tenho esses resultados. Posso dizer que já tenho alguns resultados de resposta, porque estou a monitorizar, ou estamos a monitorizar na Direção Regional, como é que está a decorrer, portanto, a aplicação do questionário. E eu posso lhe dizer que já temos mais que uma centena de respostas e que a média de idade, se calhar, está ali entre os 41 e os 60 anos, por exemplo. Não sei se depois vamos ter esse efeito que a Sofia está a dizer, que é, se calhar, os hostis estão ali. Eu acho que a hostilidade tem muito a ver com a questão do fardo. Nós ainda interpretamos que os idosos são um fardo, ou são um fardo para o sistema de saúde, ou são um fardo para as famílias, ou são um fardo para o sistema de segurança social, ou são um fardo no geral para o sistema económico. Eu acho que há mais dos estudos que estão feitos, portanto esta escala também já foi aplicada em vários estudos a nível nacional e internacional, portanto a nível nacional foi o próprio estudo que fez a validação da escala e encontramos um pouco esta percepção de fardo. Aliás, uma das questões incide precisamente sobre isso. Há aqui uma questão que também normalmente se pergunta, as pessoas de idade tendem a exagerar o seu trabalho. Quando dizemos o seu trabalho, é o seu cotidiano. Mas isto também é cultural. Porque é mais aceitável que haja uma certa penosidade associada à idade, do ponto de vista cultural, nas tarefas do seu dia-a-dia ou na sua vivência do cotidiano. E isso também condiciona a forma como nós interpretamos as pessoas que lidam com o seu cotidiano de uma forma mais fácil, mais leve, mais encantada ainda com a vida, e os outros que não o vivem dessa maneira. Mas parece que a gente tolera melhor os que estão desencantados do que tolera menos bem os que estão encantados. Mas é uma questão cultural. E não é só cultural, eu acho que é biológica. As espécies também têm... É a progressão natural, exato. As espécies também têm se relacionado com o envelhecimento dos seus membros de espécie de uma forma muito própria. Mas assim vemos sempre cada vez mais o avançar da idade da reforma, com que idade é que as pessoas também vão usufruir do seu descanso? Provavelmente temos que saber encontrar aí o equilíbrio. Eu acho que essa componente tem que ser também muito ouvir os próprios. Eu quero me manter ativo ou não quero me manter ativo? A minha participação é uma participação voluntária, mas voluntária remunerada? É uma participação voluntária porque eu acho que entrei na minha fase de voluntariado? Ou é uma participação que eu gostava que fosse doseada? Portanto, eu ainda quero fazer, mas não consigo fazer, mas não quero, exatamente. Ou não quero fazer sempre, ou quero fazer em tempo parcial, ou não me importo fazer em tempo remoto, portanto, à distância. Eu acho que isso tem que ser. Isso é uma discussão que nós temos que colocar à sociedade. O que é que nós queremos em termos do que é o tempo da reforma, ou o tempo de passarmos à nossa inatividade. E eu, quando lancei este inquérito, foi no dia 2 de junho, portanto, começamos a nos preparar, e nessa mesma semana, eu não sei se a Sofia se lembra, o Público fez uma reportagem em que um dos pivô, que foi conhecidíssimo de nós, o Henrique Garcia, dizia: eu tenho 70 anos, sou velho para ser pivô na televisão, mas o Presidente da República, que tem 74, não é velho para ser Presidente da República. Ou o Rei Carlos, que é da mesma idade que o Presidente, também não tem 74 anos e não é velho para ser rei. Embora tenha havido também uma reação ali no Reino Unido. Mas cada um é que sabe. Mas repare que o administrativamente pode ser também uma forma de idadismo, tal idadismo institucional, que deixa as pessoas sem um propósito no dia seguinte. E eu, aos 64 e 364 dias, sou uma pessoa ativa, e aos 65 anos já não sou. E acordo inativo no outro dia, porque administrativamente se impôs. Portanto, eu acho que esta é uma discussão que nós temos
que a fazer. E vamos todos colaborar, portanto já começou. Até quando é que vai decorrer? Nós vamos querer ter isto 60 dias, portanto ele para já está online, mas depois nós vamos articular com os nossos parceiros dos vários níveis, desde aqueles que têm uma intervenção na comunidade, como sejam os serviços de saúde, as IPSS com intervenção também na comunidade e nas respostas sociais, os estabelecimentos de ensino superior, também vamos convocar para que possamos ter uma amostra. Quase o universo era o desejável, não é? Mas era uma amostra bastante significativa. Vamos procurar também, estamos a planear poder ter 2 ou 3 postos em pontos fulcrais, a Loja do Cidadão, um centro de saúde com maior movimento, para podermos ter alguém a apoiar a resposta. Exatamente, enquanto espera o atendimento. É o rentabilizar o tempo. Um tempo que é longevo, mas que tem que ser muito bem gerido. Aí é que se chama a qualidade de vida. É também. Aproveitar cada momento. Muito obrigada, é sempre um gosto de recebê-lo. Muito obrigada a eu pela oportunidade. Projeto, mais uma forma de conseguir classificar, porque não há como conseguirmos perceber a nossa realidade para melhor adaptar o nosso futuro. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas já voltamos. Até já.